É inegável o fato de que o YouTube está cheio de coisas estranhas e perturbadoras. Qualquer canal de comentário de icebergs já devem ter falado sobre coisas que incluem desde gacha até aquele ponto final pesquisado na barra de pesquisa, além de outras coisas que mais parecem uma espécie de deep web dentro do site. No campo das artes, porém, temos algo que está longe de ser tão bizarro quanto essas coisas acima, mas que não deixa de ser digno de atenção: as animações sombrias. Trazendo uma definição bem simplória, se tratam de animações lançadas individualmente na plataforma e produzidas na grande parte das vezes por animadores independentes, que por mais que cada trabalho artístico tenha suas características próprias, acabam se assemelhando justamente nessas estéticas macabras, melancólicas e até depressivas, trabalhando com temas que variam desde coisas mais razoáveis, como críticas sociais, até coisas um pouco mais pesadas e delicadas, como abuso infantil e depressão. Isso quando não são apenas alguma coisa totalmente aleatória, cheia de experimentalismo psicodélico e abstrato. Essas animações são um fenômeno interessante porque por algum motivo existe aos montes na plataforma. Muito possivelmente, isso é apenas uma hipótese minha, pelo simples fato de que qualquer grande estúdio de animação jamais aceitaria esse tipo de trabalho, seja por razões estéticas ou mercadológicas. Durante esse vídeo eu vou citar algumas animações como exemplo, cuja maioria aqui foi retirada desse iceberg do Matt do Cartoonizando, e inclusive eu queria muito agradecer ele por ter inspirado o tema desse vídeo. De qualquer forma, muito obrigado por estarem assistindo o canal e bora pra discussão. Antes de prosseguir com o vídeo, eu queria deixar um recado rápido muito importante. Quase 100% das pessoas que estão vendo o canal atualmente ainda não são inscritas, é um número de 98, alguma coisa por cento, se eu não me engano. Então, se puderem me ajudar, eu peço que você se inscreva, por favor, no meu canal, porque isso contribui muito para que todo esse trabalho seja monetizado no futuro. Até porque, infelizmente, o emprego tá uma desgraça, né? De qualquer forma, muito obrigado pela atenção e bora pro vídeo. Uma coisa que eu já quero deixar bem clara aqui é que é extremamente difícil falar desse assunto como se fosse uma coisa única ou uniforme, justamente porque essas animações não abordam uma temática única e nem mesmo possuem o mesmo traço de desenho. Apenas o fato de poderem traumatizar uma criança com um episódio de Coragem com Covarde é que torna essas produções algo incomum. A estética macabra e sombria tem como principal característica aqui adicionar um peso dramático e emocional maior em temas que já são naturalmente pesados e perturbadores, ou pelo menos trazer um tom mais trágico e pessimista para discussões de cunho político e social. Sendo esses últimos um pouquinho mais leves em comparação ao que vou falar mais pra frente, vamos começar as análises com eles. O ilustrador e animador britânico Steve Coots ficou muito conhecido pelos seus curtas animados com ácidas críticas sociais à realidade moderna do capitalismo, mais especificamente ao consumismo e à destruição do meio ambiente. Existem duas animações dele que com certeza você já deve ter visto. O Man de 2012, que mostra a evolução da humanidade como um processo marcado naturalmente pela destruição do meio ambiente, e o Happiness de 2018, que representa a sociedade capitalista moderna composta por ratos obcecados e viciados por consumismo. Em ambos os exemplos, o impacto está mais na forma como o tema é abordado do que na estética visual em si, indo em direção contrária ao que acontece, por exemplo, em Children, do Takuya Okada de 2011, que critica a alienação da educação escolar através da construção de casas e escolas como fábricas e a representação de crianças como esses bonecos bizarros que mais parecem ser feitos de pelúcia. E o Model Sizing, do David Arbus de 2020, que representa a família tradicional como pessoas mascaradas que são controladas por um robô. Sendo o fato de que o gênero de distopia, tanto no audiovisual quanto na literatura, trabalha muito mais causando impacto através da maneira como o tema é abordado, ao contrário do horror e do suspense que é totalmente dependente dos recursos visuais, sonoros e sensitivos de uma obra, nesses exemplos é muito mais importante o público sair do vídeo fazendo uma reflexão sobre a realidade do que traumatizado com alguma imagem macabra e perturbadora que aparece em algum frame aleatório. Aliás, a ironia, que é um poderosíssimo recurso utilizado pela sátira social, é presente nesses curtas ao retratar uma realidade cruel como uma trilha sonora de música clássica. Uma ironia que é mais importante de ser percebida pelo público do que chocá-lo através do horror propriamente dito.
já que o objetivo desses curtas é mostrar que a vida real não é tão bela e encantadora como uma composição de Beethoven ou de Mozart. A coisa se torna um pouquinho mais densa e pesada quando a gente parte para abordagens de temas que são muito mais sombrios e macabros do que uma distopia capitalista representada em um curta animado. Vamos partir agora para outras duas animações que você também provavelmente já deve ter assistido. A primeira é o Who is Hungry, lançado em 2009 pelo canal Stuck Eater, que é uma história sobre uma menina e um menino que são raptados por um homem gigante em um caminhão de sorvete que devora carne de crianças humanas processadas no liquidificador e que no final acaba sendo dilacerado vivo da pior forma possível. Uma curiosidade sobre essa animação é que eu só fiquei sabendo através dos créditos que é uma adaptação do conto Hansel e Gretel dos irmãos Grimm, que é um nome alemão da história de João e Maria. É interessante porque muitos desses contos de fadas clássicos trabalham exatamente com elementos fantásticos e surreais como metáforas para assuntos extremamente pesados e perturbadores para crianças, servindo principalmente como forma de apresentar lições de moral a partir do trauma e do medo. Os contos de fadas, ao se transformarem em histórias universais ao longo do tempo, foram resgatadas e reinterpretadas na cultura de massa moderna de inúmeras formas, incluindo as versões mais coloridas e alegres da Disney. Mas é justamente quando os elementos do horror e do macabro são explorados é que parece que algumas reações fazem mais efeitos. Basta ver as animações como Coragem com o Covarde e Coraline no Mundo Secreto para a gente começar a perceber um pouco isso. Sendo os contos de fadas, tanto os clássicos quanto os modernos de suas releituras, histórias que primordialmente partem da experiência da criança em relação aos perigos que a cerca, é continuando a abordagem de como essa mesma experiência e essa mesma visão é apresentada nessas animações sombrias e macabras que a gente acaba partindo para o segundo curta, que inclusive é o meu favorito de todos que estão sendo abordados. Missy Halloween, produzido e lançado em 2012 por Mark Nell, é uma pequena história de 10 minutos sobre um garoto que vai buscar doces na festa de Halloween com uma amiga que é revelada primeiro ser imaginária, logo no final do curta ser o espírito de uma menina morta e desaparecida. A animação segue a mesma lógica daqueles curtas animados de crítica social que eu citei agora há pouco, quando desenvolve esse contraste entre aquilo que é macabro, sombrio e depressivo, com algum outro tipo de elemento sonoro e visual que revela exatamente o oposto disso. Mas ao invés da música clássica, aqui temos essa estética kawaii de mangá. E muito mais do que um meio happiness do Steve Coots, Missy Halloween trabalha explorando essas contradições entre elementos visuais que apresentam ideias completamente opostas, mas que também estão presentes na própria linearidade da história. O curta começa com um menino bobo e ingênuo indo pedir doces em uma festa de Halloween e acaba sentado em uma árvore ao lado do cadáver de sua amiga imaginária decompondo-se em vermes. O público é impactado principalmente nessa quebra de expectativa, começando assistindo um curta se encantando com a fofura do traço infantilizado dos personagens e saindo destruído pelo horror extremamente mórbido e macabro do desfecho. Tanto Missy Halloween quanto Who is Hungry são construídos em volta da destruição de todo tipo de inocência que a infância pode apresentar. Primeiro a gente vê a cena de duas crianças comprando sorvete na rua e que logo depois vira uma cena com sequestro, canibalismo e um homem triturado vivo. E logo depois, um evento de Halloween que se transforma em uma experiência que envolve um espírito imaginário e um cadáver apodrecendo. Agora vamos partir para coisas que são tão estranhas que é impossível até mesmo de descrever sobre o que falam. Todas as animações que eu citei até agora no vídeo têm como principal premissa a representação e abordagem de temas variados, alguns mais e outros menos sombrios, através de um traçado violento e obscuro de desenho, rico em violência gráfica e cores em preto e branco. Mas analisando uma coisa completamente aleatória como Henry Eats, a gente percebe aqui que o medo é composto mais por um lado misterioso e imprevisível dessa animação, do que pelo nível de gravidade da temática que está sendo abordada. É um curta formado basicamente por um amontoado de imagens perturbadoras que podem levar o público a qualquer outro direcionamento dentro da animação, inclusive algo infinitamente mais assustador e tenebroso. Assistindo Henry Eats pela primeira vez, é esperado que qualquer coisa medonha possa aparecer no meio da tela.
A animação conta sobre esse personagem de sorriso macabro, que possivelmente é o tal do Henry do título, que fica parado o dia inteiro dentro de uma cabana no meio do nada, enquanto essa coisa que aparenta ser uma mosca suga um estranho líquido de sua cabeça, que é bebido por um monstro que sai misteriosamente da parede da cabana. Isso se repete em um ciclo até que um robô em formato de jacaré invade o lugar e corta a cabeça de todo mundo. Só por causa dessa pequena descrição você percebe que nada disso aqui está fazendo sentido, mas parece que de algum modo é exatamente através dessa falta de sentido que a animação cumpre seu papel e seu objetivo. Tudo isso parece que foi retirado de algum pesadelo ou de uma experiência psicodélica, como uma obra de arte de alguma vanguarda artística do século passado, ou um efeito de alguma droga pesada, e o sentimento de medo que a animação causa é plantado no público através da curiosidade que a gente sente ao assistir essa produção, pelo fato da gente estar lidando com algo bizarro e desconhecido que pode se transformar em algo ainda pior. O acerto principal de Insidious é conseguir reproduzir as experiências mais cruas do gênero de terror e suspense, como o medo de aparecer um jumpscare na tela e te derrubar da cadeira do sofá, unicamente na sua parte estética, desvinculando-as da parte narrativa que compõe a literatura e o audiovisual. Henry Eats cria uma experiência fora do campo temático, ao contrário de Happiness e Man, que são atrelados à sua crítica social, e de Who is Angry Missing Halloween, que são atrelados à infância e destruição da inocência infantil. Um terror cru com significado distante que assola não algum tipo de senso crítico, mas o lado mais sensitivo da mente humana. Muito obrigado por terem chegado até aqui, eu espero que vocês realmente tenham gostado do vídeo. Os links de qualquer coisa útil vai estar na descrição para quem quiser dar uma olhada. E eu só vim dar um apelo muito rápido aqui pedindo para se inscreverem porque eu estou chegando a 300 inscritos. Basicamente um pouco menos de um terço do que é necessário para ter direito a uma coisa mínima no YouTube como a aba de comunidade. De qualquer forma, muito obrigado por terem chegado até aqui. Meu nome é Vinícius e esse foi mais um vídeo do Anti-Herói, um projeto de vídeo ensaio do YouTube. Se inscrevam, curtam, ativem as notificações e todo aquele clichê do YouTube e até mais.